Salve, salve você! Tudo bem? Tudo bem com você? Espero que sim. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, tá? Estamos aqui, graças a Deus, para mais uma mensagem de Deus, mais uma mensagem dos céus para o nosso coração. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se você está aqui é porque você quer se encher das coisas do Senhor. Tem um texto lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Então, cada vez que a gente recebe algo do céu, algo de Deus, a gente está se enchendo com o Espírito e obedecendo a palavra de Deus, né? Se encher com o Espírito. E amém. O tema de hoje, que Deus colocou no meu coração, é um tema que vai trazer para a gente um ensinamento, claro, vai edificar nossa caminhada, pode tirar dúvida de alguém, pode contribuir para a caminhada de outro alguém, mas, em nome de Jesus, vai cumprir o propósito, né? Essa mensagem, essa palavra vai cumprir o propósito, porque a Bíblia diz, né, que nenhuma palavra do Senhor lançada volta vazia, nenhuma palavra. A palavra de Deus é como flecha, que vai e alcança seu objetivo, né? Então, ela nunca volta vazia, ela sempre alcança o propósito ao qual ela foi lançada. E essa eu não tenho dúvida que vai também cumprir o seu propósito. Vamos lá para a mensagem de hoje. O tema dessa mensagem é esse que está na tela. Fé. Fé. O que é, como ter e para que serve? É isso aí. Tem muitas pessoas que eu mesmo, né? Eu mesmo, quando eu não tinha, antes de ter o meu encontro com o Senhor Jesus, antes de conhecer a Deus, né? Antes de realmente viver o Evangelho, eu não tinha, nem tinha preocupação em saber o que era fé. Primeiro que eu nem me preocupava em saber o que era fé. Mas mesmo que eu quisesse, eu teria uma ideia muito vaga de fé, né? E vamos entender, à luz da palavra de Deus, né? À luz da Bíblia, à luz da nossa bússola, aquilo que o Senhor quer que nós saibamos sobre fé, o que é fé. Então vamos lá, fé. Primeiro, o que é? Olha o que o autor de Hebreus vai nos ensinar lá no seu capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. É um texto forte, né? Eu até deixei em vermelho a palavra certeza e a palavra convicção para a gente estudar um pouquinho sobre essas duas, porque aqui ele fala, ora, fé é certeza e convicção. Fé é ter certeza e ter convicção. É estar certo e convicto de algo. Do quê? Daquilo que a gente espera, mas que a gente não vê. Então, olha só. Eu, por exemplo, eu espero a minha família, a minha esposa, a minha família, a qual Deus me prometeu. Deus me prometeu uma esposa e mais uma filha. Filha do sexo feminino. Já é uma promessa que Deus me deu. Eu espero com certeza e com convicção. Olha só, e Deus já me disse quem é a esposa, eu já sei quem é. E mais, Deus falou assim: não faça nada, eu vou trazê-la até você. Então, eu estou esperando com a certeza e a convicção de que vai acontecer. Isso é fé.
e que eu tenho que ficar, e que eu tenho que esperar. Porque foi Deus que falou, espera, não faça nada, porque eu trarei até você. Eu trarei até você, e você saberá que é de mim, que é meu para você. Então, isso é fé. Eu tenho essa certeza e essa convicção daquilo que eu espero, porque eu quero, mas que eu ainda não vejo. Eu não vejo ainda. Não tem nem possibilidade ainda, porque está totalmente parado tudo, né? Mas eu tenho fé, uma certeza, uma convicção daquilo que eu espero, que eu quero, mas que eu ainda não vejo. Isso é fé. Isso é fé. Então, aqui, né, como eu sublinhei a palavra certeza e a palavra convicção, vamos trazer um pouquinho à luz do dicionário e da Bíblia, o que é certeza? Olha só, certeza. No dicionário, ter certeza significa ter a segurança e a firmeza em relação a algo, sem qualquer dúvida. Eu não duvido da minha família, da minha esposa, da minha filha. Eu não duvido. E na Bíblia, certeza, que em grego é pistis, geralmente traduzida como fé. Então, certeza já significa fé, né? Refere-se a uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas, mesmo sem provas visíveis. É isso que eu vivo hoje. Não tenho prova nenhuma ainda do que Deus me prometeu. Está totalmente escuro ainda, totalmente sem a visualização. Eu não tenho visualização nenhuma, mas eu tenho uma confiança inabalável. Ele promete e ele cumpre. Então, isso é dos sinônimos de fé, certeza. E convicção? Convicção não é muito diferente. Olha só, convicção é uma crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão, que significa a capacidade de convencer alguém, de outra pessoa. Então, quem que me convenceu disso? O Senhor. O Senhor. Né? O Senhor me convenceu que isso vai acontecer. A convicção é uma crença firme, um convencimento profundo de algo que é verdade. Então, eu creio nas promessas do Senhor, principalmente nessa da minha família, da minha casa. E a minha família, a minha casa servirão ao Senhor. Né? E eu creio que quando vier, vai ser um testemunho tão grande que vai transformar a vida de muitas pessoas através dessa promessa que vai se cumprir na minha vida. Não tenho dúvidas disso. Amém? Então vamos lá. Agora aqui, Deus me falou, quando eu estava meditando nessa mensagem, para eu compartilhar a minha experiência com vocês, a experiência que eu tive com Deus, quando Ele me ensinou na prática o que é fé. Então, eu lembro que eu estava no começo da minha caminhada, né, lá atrás, 2021, e eu orava, né, na época eu orava pelo meu casamento, porque eu não era casado, eu morava junto, então eu achava que era um casamento, mas era um casamento, entre aspas, não era casamento. Porque casamento é quando você é no papel, pela lei do homem, pela lei do Senhor, isso é casamento. Quando você mora junto com alguém, você não está casado com essa pessoa, você está morando junto. Então, casamento é casamento. Vamos lá. E eu lembro que eu chorava todas as noites, né, na sala da minha casa, ele chorava, pedia para o Senhor e tal. E eu lembro que eu comecei a falar, Senhor, eu preciso de fé, eu quero fé. Senhor, eu preciso de fé para crer no Senhor, eu preciso de fé. Pai, me dá fé, Pai, eu preciso dessa fé que eu ouço falar, eu preciso. E certa noite Deus falou comigo. E Deus veio assim e falou comigo e ele falou assim, o que você acha que é isso que você está fazendo? O que você acha que é isso que você está fazendo todas as noites? Ajoelhando e falando com alguém que você não vê. E se enchendo das coisas, das minhas coisas, e mesmo sem você me ver, mesmo sem você me conhecer. Isso que você está fazendo é fé. Porque se você não tivesse fé, você não faria isso todas as noites. E aí eu tive uau, eu tenho fé, eu tenho fé. Cara, que doideira, eu tenho fé. E Deus mostrou que o que eu fazia era fé.
Porque eu simplesmente todas as noites ajoelhava, chorava e falava com alguém que eu não vejo, né? Com alguém que eu não vejo. Então, ele falou, isso é fé. E aí aquilo foi um divisor de águas, um virar de chave na minha vida. E eu entendi que eu tinha fé e que eu precisava trabalhar essa fé, né? Que eu precisava amadurecer essa fé. E é isso, é isso, fé é isso. E foi uma experiência para mim assim sensacional. A fé não vem de nós, mas nos é dada por Deus. Portanto, é um dom. Então, primeiro, para você quer ter fé, peça. Peça, pai, eu preciso de fé. Como eu fazia lá atrás, né? Pai, me dá fé. E ele vinha me dando fé. Eu só não entendia que ele estava me dando, que eu já estava tendo essa fé, mas ele vinha me dando. Então, peça. A fé é um dom. Olha só o que diz lá em Romanos 12:3. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, a fé, ela é concedida pelo Senhor. Ela é dada por Deus. Então, ela é um dom. Então, peça para que ele te dê. Peça. E faça com que isso seja trabalhado na sua vida, porque todo dom ele tem que ser aperfeiçoado, né? Todo dom. Eu toco violão, mas eu toco violão, é um dom que eu tenho, mas eu toco violão bem basiquinho, mais básico do básico. Se eu quiser transformar o meu tocar violão, eu preciso me aprofundar, fazer aula, me aprofundar, amadurecer esse dom, né? Trabalhar esse dom. Então, todo dom tem que ser trabalhado para que ele seja aumentado, para que ele seja maximizado. E a fé, como dom que vem do Senhor, não é diferente. Precisamos trabalhar essa fé para que ela seja maturada, para que ela fique madura, para que ela seja maximizada. Olha só, alguns versículos sobre o poder da verdadeira fé, da verdadeira fé. Por que verdadeira? Você vai entender o porquê verdadeira, porque só quem consegue viver isso aqui que a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos mostrar, é que tem uma fé verdadeira. Porque existe fé, a fé que eu tinha antes, que eu tinha uma fé que eu nem sabia o que era fé. Ah, eu tenho fé, entendeu? Mas a fé verdadeira, a gente vive isso, olha só. Mateus 17:20. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Jesus está falando que se você tiver uma fé verdadeira, você é capaz de falar para uma montanha, vai de lá para lá, e ela vai. Já pensou? Não sou eu que estou falando, é Jesus que está dizendo. Nada é impossível. Ah, mas moveu uma montanha? Moveu uma montanha. Josué, se eu não me engano, estava em guerra, né? O povo de Israel, ao comando de Josué, estavam em guerra e estava quase para anoitecer e ia virar uma confusão, porque naquela época não tinha lanterna, não tinha luz, né, para acender, e Josué orou para que Deus parasse o tempo, para que Deus parasse o sol, para que eles pudessem vencer aquela batalha, porque eles estavam vencendo. Não lembro qual que é o texto, depois você procura aí. E Deus fez o sol parar. Deus fez o sol parar, parou o tempo, e Israel venceu a guerra. Então, se a oração de Josué fez com que Deus parasse o tempo, para que vencesse uma guerra, porque se você tiver uma oração com fé verdadeira, ele não pode mover uma montanha. A gente está falando de Deus, que criou todas as coisas. Que criou todas as coisas. Então, nada é impossível àquele que tem fé. Fé de verdade. Olha esse outro versículo aqui, lá em Marcos 9. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, o diabo o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Meu irmão, minha irmã, na Bíblia não existe palavra jogada ao acaso. Se Jesus está falando que tudo é possível àquele que crê, é porque é tudo. É tudo. Mateus 8, olha só o que diz. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião.
pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha o que o centurião fala: Senhor, eu estou com um servo lá doente, a ponto de morrer, em terrível sofrimento. E Jesus falou: eu vou lá curá-lo. E o centurião disse: não, diga apenas uma palavra e ele será curado. O Senhor não precisa ir até a minha casa, porque eu sei que uma ordem do Senhor, como eu também ordeno e tudo é feito, os meus servos fazem, uma ordem do Senhor, os céus se movem e ele será curado. O Senhor não precisa ir até lá. Então, olha que fé do centurião, fala: não precisa ir na minha casa, só ordene que ele seja curado e eu sei que ele será curado. Então, olha a fé desse homem, ao ponto de falar: Jesus, não precisa ir na minha casa, só a tua palavra, só o teu proferir de palavras curará o meu servo. Isso é fé. Olha que coisa maravilhosa, maravilhosa. Isso é fé, meu irmão e minha irmã. E nós primeiro, no número 1, o que é fé. E nós aprendemos o que é fé. Número 2, como ter, né? Como ter fé? Como que a gente adquire fé? Como a gente tem fé? Então, eu já dei um spoiler lá atrás, né? Que a gente precisa pedir, porque ela é um dom dada por Deus. Primeiro, a gente precisa pedir. Então tá, já foi spoiler dado lá no número 1, né? Mas vamos lá. Consequentemente, a fé, ela vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, como ter fé? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a mensagem que vem da palavra de Deus. Ponto. Certo? Vamos lá. Lendo a Bíblia, se enchendo. Mas vamos continuar. Olha só. Deus começa a se manifestar a partir do momento que nos alimentamos da sua palavra. E como já foi falado, a fé é dada pelo próprio Deus. E se foi ele quem nos deu, a fé é um dom de Deus. E como todo dom, a fé tem que ser lapidada, trabalhada. Então, na minha vida foi assim. Eu comecei a receber, eu comecei a conhecer o Senhor começou a se manifestar na minha vida, a se apresentar para mim, a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia. Eu não lia a Bíblia. Eu não lia a Bíblia. Não lia a Bíblia. Ponto. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, e isso lá em fevereiro de 2021, e até hoje, nós estamos em junho de 2025. Eu nunca mais deixei de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias. Então, a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, Deus começou a se manifestar na minha vida. Deus começou a se apresentar para mim. Então, a primeira coisa, como ter fé, né? Pedindo, mas se alimentando da palavra, lendo a palavra, se enchendo de Deus. E se a fé vem pelo ouvir a palavra, então para que ela cresça e seja desenvolvida em nós, precisamos nos alimentar de tudo aquilo que contém a palavra de Deus. Tudo. Então, o que contém a palavra de Deus? Leitura diária da Bíblia, louvores, pregações em vídeos, né, ou pessoalmente, né, ou presencialmente, filmes e séries cristãs, tá? E entre outras coisas. Então, precisa ter uma mudança de vida. Eu, por exemplo, hoje, eu leio a Bíblia e leio livros, né? Aqui eu coloquei leitura diária da Bíblia, mas eu leio livros também. Além de eu ler a Bíblia, eu tenho aqui
a minha Bíblia, né? Que eu fiz meu devocional hoje, mas também, livros cristãos. Olha aqui, o livro que eu estou lendo, Uma Vida com Propósito. Então, nossa leitura tem que ser das coisas que vão nos encher de Deus, que vão nos encher da palavra, tá? A música que eu ouço hoje, louvor, eu não escuto mais lixo. Não escuto mais lixo. A minha música, o meu som é de adoração, é louvor. Eu assisto nas minhas no YouTube, que hoje eu vejo YouTube, pregações, podcasts cristãos, filmes cristãos e séries cristãs. Então, o que eu... Lógico, eu consumo futebol, né? Eu assisto debate esportivo. Uma vez ou outra eu vejo alguma coisa... eu gosto muito de ver sobre a natureza, eu vejo documentários sobre a África, sobre a selva amazônica, enfim, mas nada que vai me sujar. Nada que vai me sujar. Então, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, de tudo que contém a palavra de Deus, para que a nossa fé seja lapidada, seja modelada, seja maturada. Amém? A fé vem do Espírito. A fé, ela vem do Espírito. E a falta dela vem da carne. Meu eu. Então, olha só, nós vivemos num corpo que possui um espírito, que é o fôlego de vida dado por Deus, que é aquilo que se comunica com Deus, e uma alma, que são os nossos desejos, é o nosso eu, tá? Nossos desejos, nossa personalidade, a nossa alma. Então, a fé, ela vem do espírito, e a falta de fé, ela vem da alma, do eu. O mais forte sempre vence. Então, é normal. Normal. O mais forte, o mais estratégico, o mais ágil, sempre vence uma batalha. E nesse caso, o mais forte é a quem mais alimentamos. Então, assim, se você quer se encher, se você quer que a sua fé aumente, que sua fé seja se torne madura, seja maximizada, seja maturada, se você quer que a sua fé cresça, você precisa alimentar o teu espírito com as coisas do Senhor, como eu já falei aqui. Agora, se você alimentar a sua carne, o seu eu, com as coisas que não é de Deus, com certeza a sua fé vai ficar mais fraca, né? O seu espírito vai ficar mais fraco que a sua carne, que as suas vontades. E aí vai ter um conflito e a tua carne e o teu eu vai vencer, né? Então, você precisa se alimentar, encher o seu espírito das coisas de Deus, para que a sua fé seja trabalhada e aumentada também. Se você fizer o contrário, meu irmão, um abraço. Você não vai conseguir orar, você não vai conseguir ler a palavra, você vai se encher de lixo, que é aquilo que o mundo nos apresenta, lixo. Número 3, para que serve a fé? Para que a fé serve, né? Bom, eu já sei o que é fé, né? O que é fé, como ter e como trabalhar a minha fé. Mas para que serve tudo isso? Para que a fé serve? Letra A, agradar a Deus. Primeira coisa, a gente tem fé porque a gente precisa agradar o nosso Criador, agradar o nosso Pai. Primeiro de tudo, fé serve para agradar a Deus. Deus se agrada daquele que tem fé. Olha só o que Hebreus vai falar para mim e para você no capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Além de você agradar a Deus com a sua fé, entenda que se você buscar ele com fé, sabendo que ele existe, ele vai te recompensar, meu irmão, minha irmã. Olha que coisa linda. Então, letra A fé serve para agradar a Deus. E ele vai te recompensar, viu? A palavra diz isso. Letra B. A fé serve para viver as promessas de Deus. Meu irmão, isso aqui, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Amém? Amém. Mas ela também são promessas de Deus
para a minha e para a tua vida. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é repleta de promessas de Deus para mim e para você. Promessas maravilhosas, que só vive aquele que tem fé. Então, para viver todas as promessas de Deus que contém a Bíblia, você precisa de fé. Olha só, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Então, meu irmão, minha irmã, Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele fala, ele faz. Se ele promete, ele cumpre. Mas só consegue viver todas essas promessas aquele que tem fé genuína, fé verdadeira, porque senão você nunca vai viver. Você vai sempre ter um pé atrás e vai querer colocar a mão. Quando você vê que as coisas não estão acontecendo, você vai querer colocar a mão, vai querer dar um jeitinho, como Abraão, como Sara fez com Abraão. Lembra? Você sabe a história de Abraão e Sara? Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões, pai de nações, mas a esposa dele, Sara, era estéril, e eles já eram velhos. E aí, Deus prometeu para Abraão. Essa promessa durou 15 anos. Durante esses 15 anos, como a coisa não acontecia, Sara deu um jeitinho e falou para Abraão, eu acho que Deus falou que é para você se deitar com a minha serva, Agar, que é dela que você vai ter, que você vai ser pai de nações, através dela. Então, Sara deu um jeitinho. E não, ela não teve fé para esperar o tempo da promessa. E o tempo da promessa de Deus não era através de Agar, a serva de Sara, era através de Sara, a esposa de Abraão. Então, aquele que não tem uma fé verdadeira, vai quando vê que as coisas não... Porque Deus não fala o tempo. Deus fala que vai fazer, mas não fala quando. Vai fazer. A gente precisa esperar. Né? E se a gente não tiver essa fé verdadeira, genuína, a gente não vai conseguir esperar. Vai colocar a mão e dar um jeitinho como Sara fez. Como Sara fez. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós esperemos o tempo dele. A fé verdadeira espera o tempo do Senhor. Amém? Para a gente viver promessas. Então, olha algumas promessas maravilhosas de Deus para mim e para você que desenvolve uma fé genuína. Olha só, se nós estivermos dispostos a obedecer, comeremos os melhores frutos desta terra. Olha que promessa. A sua e a minha obediência no Senhor vão nos fazer comer os melhores frutos desta terra. Isaías 1:19. Olha outra promessa, Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, olha o que Deus está falando. Se a gente apresentar tudo para Deus, entregar tudo ao Senhor, tudo entrega, ele vai trazer uma paz que excede o entendimento. E nós não ficaremos ansiosos. Nós não ficaremos ansiosos. Nós não ficaremos ansiosos. Nós não ficaremos ansiosos. Nós não andaremos ansiosos. Nós andaremos em paz, porque saberemos que tudo está no controle dele. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ele. Olha que promessa maravilhosa. Apocalipse 3:21. Olha o que Jesus vem falar para mim e para você. Aquele que tem fé verdadeira. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo, aleluia, em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Olha que coisa linda, Jesus venceu. Jesus foi obediente até o final. Jesus teve fé até o final. Ele veio mostrar para mim e para você como é que nós devemos viver. E se nós vencermos como ele venceu, nós sentaremos com ele no trono. Ah, meu irmão, minha irmã, que promessa maravilhosa, que promessa maravilhosa, que promessa maravilhosa. E letra C, né? Para que serve a fé? Para saber que, independente da situação, Deus está sempre ao nosso lado. E é Ele que vence as nossas batalhas.
Cabe a nós estarmos sempre posicionados em obediência. E o texto que vai trazer para nós isso, olha só, o que vai falar para nós isso, né? De entender em fé. Não coloca a mão, deixa Deus fazer, entrega ao Senhor, entrega ao Senhor. Olha só o que Salmos 81 vai dizer para nós. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu derrotaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Olha só, se você ouvir a Deus, se você for íntimo dele, você vai entender que você não precisa se cansar lutando as suas batalhas, você se posiciona, quem vai vencer é ele. Com rapidez. Olha que coisa linda. Olha o que Daniel 3 vai nos ensinar. Olha só, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, porque eles não quiseram adorar a estátua de Nabucodonosor. Eles foram condenados à morte, jogados na fornalha ardente. Mas a fornalha não foi páreo para eles, porque Jesus estava com eles lá dentro. Jesus venceu o fogo, fez com que eles vencessem o fogo, e eles saíram ilesos lá de dentro. Jesus está conosco em todos os momentos e situações. E olha aqui, Mateus 28:20, o que Jesus vai falar para mim e para você? Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, Jesus estará sempre conosco. Aquele que tem fé, aquele que crê nisso, saberá, Jesus está contigo em todos os momentos e ele vencerá as tuas batalhas. É ele que vai fazer você ultrapassar os obstáculos aos quais são colocados à sua frente. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, olha que texto maravilhoso para a gente entender o que é fé. Olha o que é fé. Ó, Coríntios 4, Coríntios 2, Coríntios 24, perdão. Coríntios 24, 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. A nossa fé, a fé verdadeira, meu irmão, minha irmã, vem falar para mim, para você, para a gente não fixar os nossos olhos nas coisas terrenas, nas coisas que nós vemos, porque tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que o nosso olho alcança é transitório, é passageiro, passa, mas a gente tem que fixar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que não passa. A gente tem que viver em fé, porque a palavra de Deus diz que só pode agradar a Deus aquele que tem fé, só pode viver na eternidade, sentar no trono com ele, aquele que vence. E só vence aquele que tem fé, aquele que tem uma fé genuína, uma fé verdadeira. Então não fixe os seus olhos em tudo que se vê, isso vai passar. Mas coloque a sua mente, os seus olhos naquilo que é eterno, na vida eterna que Deus nos garante, nos promete, mas só aquele que vence. E só vence aquele que possui fé. E só tem fé aquele que pede. E só pede aquele que conhece. Aquele que conhece o Senhor. Então, que você possa compreender essa mensagem. E se você não tem, pede fé. Se você tem, trabalhe a sua fé. Trabalhe a sua fé todos os dias. Se encha de fé, se encha de Deus. Se encha daquilo que vai edificar a sua vida. Não daquilo que vai te atrapalhar, te afastar dos caminhos dele. Amém. Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.